Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana? Rodada de final de semana que começou na sexta-feira e terminou hoje, domingo, né, com o título do Flamengo em cima do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Um título esse que rendeu muitas histórias legais na NMRV por conta de uma final muito intensa, tensa, emocionante, com os dois times jogando muita bola e dominando bastante o placar. Buscando bastante o placar, na verdade. Mas uma rodada de Campeonato Brasileiro também muito interessante para a gente acompanhar, para a gente comentar aqui no vídeo de hoje. Começou, como eu falei, na sexta-feira, com 2 vitórias dos mandantes, passamos para o sábado com vitórias muito equilibradas e empates importantes na briga pelo título e na briga contra a zona de rebaixamento. Então fica aí, se acomoda, o título, já vou adiantando, se você ver aqui atrás das informações do Flamengo e Atlético, vai ficar um pouco mais para o final do vídeo. Vou falar mais da 33ª rodada, né, que ainda vai ter o jogo do Flamengo e Atlético na quarta-feira para encerrar, mas eu vou falar do título do Flamengo também, obviamente, nesse vídeo, mais para o final. Então vamos conversar aqui sobre a 33ª rodada, que começou lá na sexta-feira, com um jogo entre Inter e Fluminense. Um jogo esse que o Inter dominou, o Inter teve mais chances, desperdiçou muitas chances, é verdade, e foi feliz, mas no segundo tempo, né, conseguiu converter mais suas chances na etapa final. Fez o primeiro gol com o Borré logo no comecinho da segunda etapa, e aí o Fluminense conseguiu sair um pouco mais de trás, conseguiu ter poucas chances, não foram muitas, mas eu acho que é uma derrota até que esperada do Fluminense fora de casa contra o Inter. No finalzinho, o Inter conseguiu fazer o 2-0 com o Bruno Henrique, né, uma bela trama ali do time com o Bernabé, e que nome o Inter vai revelando no campeonato, né? O Inter vai crescendo bastante nesse campeonato brasileiro, já é um dos times favoritos para conquistar a vaga ali direta para a Libertadores. Eu acho até na frente do Flamengo. O Flamengo já conseguiu com o título da Copa do Brasil. Provavelmente vai levar a reta final do campeonato brasileiro mais ali na barriga, nas coxas, porque já tem um título, já tem a vaga garantida, então fica um pouco mais fácil essa reta final do Flamengo, né? A torcida perdoa. Mas consegue essa boa vitória com o Fluminense, né? Assume a quarta colocação com 59 pontos, mas também na sexta-feira o Palmeiras venceu o Grêmio, garantiu a vaga, né, para a próxima Libertadores e diminuiu um pouco a diferença de pontos em relação ao Botafogo. O Botafogo estava 6 pontos na frente do Palmeiras, né, no final dessa 33ª rodada, fica 4. Ainda é uma vantagem confortável, digamos, né? Mas com o confronto direto, o Botafogo vai ter alguns adversários difíceis, assim como o Palmeiras. Essa vantagem pode ficar um pouco mais maleável com o passar das rodadas. Mas o Palmeiras venceu o jogo contra o Grêmio por 1-0, o gol do Estevão no segundo tempo. E foi um jogo, cara, que a gente teve 2 fatos históricos e muito curiosos pra gente comentar. Nós temos uma cusparada agora fenomenal aqui. O primeiro foi que o Palmeiras teve 35 finalizações em todo o jogo. Isso é um dado muito importante pra gente comentar, porque foi um amasso da equipe do Palmeiras em cima do Grêmio, mas foi um amasso pouco aproveitado, né? O Palmeiras não conseguiu aproveitar muito bem, desperdiçou inúmeras chances e parou em grandes defesas do Marquezin. O Marquezin, inclusive, se tornou o goleiro com mais defesas na história do Brasileirão, se eu não me engano, mais de 22 defesas. Isso é um dado muito importante, porque, cara, se não fosse o Marquezin, o Grêmio teria sido goleado, né? Obviamente o goleiro reserva poderia pegar o mesmo número, pegar até mais, enfim, etc. Mas se não fosse por nessa partida, muitas das chances do Palmeiras teriam sido convertidas em gols, e muitas mesmo, porque o Estevão teve chances claras, Gustavo Gomes, outros jogadores tiveram grandes chances e o goleiro do Grêmio apareceu muito bem. Cara, foram 35 finalizações em 90 minutos, quase um pouco mais de 2 finalizações, de uma finalização a cada 2 minutos. Isso é um dado muito importante pra gente comentar também. Só que, novamente, é um Palmeiras que cria, que domina o adversário, mas que tem muita dificuldade de converter suas finalizações. Vai ter equipes difíceis para enfrentar na reta final, o Bahia fora de casa no próximo jogo, vai ter o Botafogo. Então o time precisa encaixar esse sistema ofensivo para conseguir converter as suas chances em gol. Né? Mas boa vitória em cima do Grêmio, né, para diminuir, não só diminuir, como jogar a pressão para o Botafogo no dia seguinte. E aí o Botafogo acabou tropeçando um pouco, mas a gente já chega lá também. Quem saiu, né, não está mais brigando pela zona de rebaixamento, nem vai brigar pela reta final, é o Corinthians, né, conseguiu vencer o Vitória fora de casa por 2-1, depois de sair perdendo com uma falha bizarra do Hugo Souza. Bizarra não, porque já fez isso quando estava no Flamengo, né, nas oitavas de final contra o São Paulo. Mas conseguiu essa boa vitória de virada, né, com o gol, o Alejandro aproveitou esse presente do Hugo Souza e conseguiu fazer
1-0 por Vitória. Só que, cara, o Leão da Barra é impressionante. Fora de casa o time consegue jogar muito bem. O Vitória já notei que é o Cuiabá do ano passado. Não sei se vocês vão lembrar. O Cuiabá dentro de casa, né? No ano passado perdia todos os jogos praticamente. Só foi vencer, acho que na última rodada. E fora de casa, era campanha de líder de campeonato, né? Se eu não me engano, era G4 ou G5 dos melhores times visitantes. E esse ano, quem está fazendo isso é o Vitória, né? Conquista pontos improváveis fora de casa, como a vitória contra o Atlético Paranaense, mas em casa tropeça, acaba derrotado, não joga bem, como aconteceu agora com o Corinthians. O time saiu na frente, mas acabou tomando a virada com o Yuri Alberto e Memphis Depay. O Yuri Alberto no primeiro tempo e o Memphis Depay no meio do segundo tempo. Não teve grandes chances, teve ali uma grande defesa do Hugo Souza no segundo tempo, mas é muito pouco para um time mandante, né? Eu acho que o gol no início, ali nos 9 minutos, com aquele presente do Hugo Souza, deu uma certa tranquilidade pro Leão da Barra, que não era correta, digamos assim. Mas conseguiu essa boa vitória o Corinthians, que já começa a pensar em Libertadores. Acho difícil, tá? Porque para você conseguir uma vaga para Libertadores, você tem que atingir uma pontuação mágica no momento de 63 pontos, tá? 63 pontos é a pontuação garantida para você estar na Libertadores. Ou seja, o Corinthians tem que conquistar no momento 22 pontos, né? 22 pontos, e a gente está falando da 35ª, quinta, sexta, sétima, oitava. Não, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. 5 jogos. 5 vezes 3, 15. O Corinthians chegaria ali no máximo 56 pontos, o que é uma pontuação incrível para o Corinthians, que não era uma pontuação que a gente estava esperando. Inclusive o Corinthians, com essa vitória contra o Vitória, ele conquista 4 vitórias, né, no retorno. O time tinha conquistado só 6 no campeonato todo. E é importante, né, eu imagino, para o Corinthians nessa reta final, porque ainda tem chance de rebaixamento, mas é muito pouca, né? O Corinthians tem atualmente 0,5% de chance de ser rebaixado. 0,5%. Óbvio que com o passar das rodadas isso pode mudar, o Corinthians tropeçar, mas eu acho muito difícil porque a moral está a favor do Corinthians, né? A maré está a favor do Corinthians. Mas conquista essa boa vitória, é uma tranquilidade que o time vai ter a mais agora na reta final, já não pensa com tanto afinco para sair da zona de rebaixamento, porque já está fora. O Botafogo empatou em casa com o Cuiabá em 0-0, um jogo onde o Botafogo teve mais chances, criou mais, dominou mais e desperdiçou todas elas. O Botafogo, como eu falei no jogo contra o Vasco, criou bem, criou bastante oportunidade e desperdiçou essas oportunidades. E no jogo de hoje, no jogo de sábado, isso acabou se comprovando, né? O time criou bastante, o time dominou bastante, mas aproveitou nada, né? O Walter fez sim grandes defesas, o Marlon, zagueiro do Cuiabá, tirou uma bola em cima da linha, mas é muito pouco, né, pra gente falar de um líder de campeonato enfrentando um vice-lanterna praticamente rebaixado. O Cuiabá, inclusive, na próxima rodada pode ser rebaixado, tanto ele quanto o Atlético Goianiense na próxima rodada podem ser rebaixados, porque estão com 15 pontos, né, na casa dos 20 pontos, que é muito difícil de sair do Z4. Mas fica esse empate, né, esse tropeço importante do Botafogo, deixa de pontuar, deixa de ganhar dentro de casa contra um adversário frágil, né? O Palmeiras recebeu o Cuiabá, não foi nem na sua casa, foi em Campinas e conseguiu fazer um 5-0, sonoro 5-0, né? E o Botafogo não conseguiu nem vencer com placar mínimo o Cuiabá, já virtualmente rebaixado para a Série B. Primeiro rebaixamento da história do Cuiabá, hein? O time só vinha subindo e agora vai ter seu primeiro decesso. O Cruzeiro venceu o Criciúma por 2-1 em casa, placar importante do Cabuloso também para entrar no G7, né, que agora virou G7 com o título do Flamengo. Legal, nesse momento o Cruzeiro não tinha reparado nisso, ou seja, aumentam as chances um pouco do Corinthians, mas, por exemplo, do Cruzeiro ele tem que tirar 6 pontos ali de diferença. Vai ser complicado para o Corinthians conseguir uma vaga para Libertadores, mas o Corinthians tem que torcer para o Botafogo ser campeão da Libertadores, e ali vai aumentar um G8, talvez o Cruzeiro ser campeão da Copa Sul-Americana, e aí vira um G9, então vai precisar de torcer para muitos outros times o Corinthians. Mas eu acho que, cara, de verdade, uma Copa Sul-Americana para o Corinthians já seria demais, assim, porque uma vaga para Libertadores você pode comprometer todo o seu calendário se você for eliminado logo no início. Mas o Cruzeiro venceu muito bem, foi uma avalanche de chances perdidas pelo Cruzeiro em todo o jogo, até o gol. Até o segundo gol, né, do Gabriel Veron, né, porque até o Caio Jorge fez o primeiro gol no comecinho, aos 9 minutos, depois o Gabriel Veron fez aos 69, e aí, cara, o Cruzeiro chamou o Criciúma para o seu campo de defesa, né, e aí o Criciúma foi para cima, conseguiu fazer o 2-1 e teve muitas chances até a reta final,
e parando em grandes defesas do Cássio. O grande nome do Cruzeiro para mim nesse jogo foi ele, que operou ali no mínimo 3 grandes milagres no jogo de sábado. Também no sábado tivemos uma outra avalanche, né? Em todos os jogos, assim, os times foram dominando, mas o Fortaleza dominou muito o Vasco, foram assim, cara, o torcedor vascaíno foram minutos, assim, preciosos de vida que ele perdeu, porque foi um jogo muito tenso, com o Vasco sendo tranquilamente dominado pelo Fortaleza no Castelão. Era pra gente esperar, né? Um time tá brigando ali por título, mas já garantiu também a vaga para Libertadores. Eu acho que isso é histórico o Fortaleza, conseguiu uma vaga direta, né, para a fase de grupos da Libertadores. Consegue esse 3-0 sonoro em cima do Vasco. Emanuel Martinez, Breno Lopes e Renato Kaiser fizeram os gols do Leão do Pici. E o Vasco, cara, a barreira vai virar baile, né? Difícil, viu? Porque o time não tá conseguindo jogar bem. O Bragantino tá fazendo força para ser rebaixado para a Série B. Empatou fora de casa com o Atlético Goianiense em 0-0. Um jogo onde teve amplo domínio do Massa Bruta, só que, cara, a gente tá falando do Bragantino desde do Campeonato Paulista. É um time que cria, é um time que envolve muito o adversário, envolvia pelo menos jogando na BBCD, só que não aproveita nada. É um time que dificilmente consegue aproveitar as inúmeras chances que cria ao longo do jogo. E aí foi perdendo jogadores importantes, né, o Sacha, o Elinho, e não foi repondo. Né, um time que tem um investimento milionário da Red Bull, não consegue contratar jogadores. Obviamente o esquema do time é revelar, mas não consegue revelar também essas peças com a rapidez que o Campeonato Brasileiro exige do time. O time, se for parar para pensar que no começo do ano o Bragantino começou na pré-Libertadores, foi eliminado pelo Botafogo, e agora vai ser rebaixado na reta final, cara, é de se ligar muito sinal vermelho pro ano que vem. Né, o time vai ser rebaixado, vai jogar só o Campeonato Paulista, não vai ter Copa do Brasil, enfim, é um ano complicado para a empresa Red Bull e, obviamente, para o Bragantino também. Mas fica esse empate amargo ali, que eram pontos, cara, que eu tava dando quase como certos do Bragantino, essa vitória, né, em cima do Atlético Goianiense, porque já tá também realmente rebaixado. O Juventude aproveitou seu jogo em casa e eu venho falando desde o começo do campeonato que o Juventude em casa é um time embaçado, ele não vai cair por conta disso, por conta dos jogos em casa. Venceu o Bahia com autoridade, né, de virada, mas com muito domínio do Jaconeiro, né. O Bahia fez o primeiro gol logo no comecinho com o Cauli, nos 2 minutos. A partir dali, só deu o Jaconeiro, só deu o Juventude, foi pra cima do Bahia, mas os gols saíram só no segundo tempo, né. Foram gols praticamente relâmpagos, né, o Lucas Barbosa fez aos 70, e aí o Gabriel Tagliari fez aos 79, 9 minutinhos de diferença de um gol pro outro. 2 belíssimos gols, tá? O gol do Lucas Barbosa com qualidade na finalização. Eu acho que foi um pouquinho de sorte, mas teve qualidade de visão, vamos imaginar assim. E aí ele conseguiu fazer um belo gol, e o Tagliari também, né? Chapelou o goleiro ali, o Marcos Felipe, e conseguiu fazer um belo gol a favor do Juventude, do Jaco. Cara, com essa vitória o Juventude acho que vai para ser 37 pontos, né? E ali já começa a respirar um pouquinho, isso, 37. Mas aquilo, eu falei do Corinthians, o Corinthians atualmente está a 5 pontos da zona de rebaixamento. Está mais perto da zona de rebaixamento do que da classificação para Libertadores. O sinal ainda tem que ficar vermelho, como eu falei, porque todos os times que estão embaixo também estão jogando bem. O Atlético tem o seu jogo faltando contra o Flamengo, acho difícil que ganhe, mas um empatezinho que a gente já volta para a página 2 do campeonato. Então, tem que ligar o sinal, tem que jogar muita bola nessa reta final, porque o time está devendo, né? O caso Corinthians aqui. Mas o Juventude também tem os jogos em casa, e eu acho que isso pode favorecer um pouco o Jaconeiro nessa reta final, para conseguir ficar na Série A da elite do futebol brasileiro. Fechando a rodada, às 9 horas da noite, a gente teve São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. Belo jogo do São Paulo também. Não, voltando. Não foi um grande jogo, cara. Foi um jogo equilibrado, com os dois times criando bastante, os dois times se envolvendo, conseguindo envolver, né, conseguir construir jogadas, mas foram poucas. Não tivemos amplo domínio do São Paulo, nem amplo domínio do Atlético. Tivemos um jogo moroso, com dificuldade de criação, como eu falei, mas toda hora o Atlético conseguindo assustar o São Paulo, seja numa finalização de fora da área, seja numa triangulação pelo lado do campo, conseguia levar perigo ao gol do São Paulo, a mesma coisa do São Paulo. Só que, a partir do segundo tempo, o Tricolor passou a jogar muita bola na área, e assim os 3 gols saíram, né? Os 2 gols do São Paulo nasceram de bola parada / cruzamento na área, e o gol do Atlético a mesma coisa. O Luciano foi no cruzamento do Lucas, que ele aproveitou e conseguiu fazer o gol de cabeça. Depois teve o empate do Atlético Paranaense com o Julimar numa cobrança de escanteio. E o André Silva fez o 2-1 para o São Paulo num cruzamento do lado esquerdo. Não vou me recordar quem que cruzou para o André Silva, mas ele aproveitou também e fez o gol de cabeça. O Atlético ele vacilou demais.
defensivamente falando. É um time que sofre muito defensivamente falando, não queria repetir, mas o sistema defensivo no Atlético sofre muito. E nesse jogo isso ficou escancarado com os 2 gols de bolas levantadas na área. É uma defesa muito alta, não era uma defesa para tomar tanto gol de bola parada assim, bola levantada, mas é um time que sofre, né? Tanto por cima quanto por baixo. E aí, eu vou fazer um parênteses, tá? Para escapar da zona de rebaixamento, eu só vi essa tabela aqui, aliás, vou dar o crédito, a UFMG, né? Sempre uso os dados dela porque são pessoas bem qualificadas que fazem esses cálculos. Atualmente, para você escapar 100%, ficar safe, não correr mais nenhum risco, não está naquela probabilidade de ser rebaixado, os 48 pontos são a meta. Mais 45 você já atinge a marca de 0,16, né? Então você já fica um pouco mais tranquilo com 45 pontos. Neste momento no Campeonato Brasileiro, temos o Atlético Paranaense a 11 pontos de atingir essa meta, o Bragantino a 9, estou fazendo conta de cabeça, cara, isso pode comprometer um pouco meus neurônios. O Juventude, Criciúma e Fluminense a 8 pontos de atingirem essa meta. Vitória e Grêmio, não, Vitória com 38, ele está a 7, o Grêmio a 6, o Corinthians a 4 pontinhos, não, o Corinthians e o Atlético a 4 pontinhos, além do Vasco a 2 pontinhos. Quem está safe ali, que não vai brigar, é a partir do Bahia, né, até o momento da 33ª rodada, né, 33ª. Bahia pra cima, ninguém tá mais pensando em rebaixamento, todo mundo tá pensando em vaga de Libertadores. Agora, do Bahia pra baixo, todo mundo tem uma certa probabilidade de ser rebaixado. O Vasco, porque não tá jogando nada, né? Precisa conquistar 2 pontinhos ali para ficar tranquilo, dar férias pros jogadores, mas não tá jogando muito bem esse campeonato, não, tá? Mas, enfim, né, a pontuação mágica ali dos 44, 45 pontos, você já fica tranquilo e não briga mais para cair no Campeonato Brasileiro. Isso porque, né, como a gente está falando aqui, o Atlético Paranaense joga menos, pode chegar a 37, sair da zona de rebaixamento, né, e colar na parte de cima de novo. Mas é difícil, cara. Vai ser difícil porque o futebol do Atlético, do Bragantino, são 2 ali futebols complicados, né? Não tá sendo, o desempenho das equipes ali não está sendo agradável e nem para a gente projetar, quem sabe, um respiro nessa reta final. Passando para o jogo agora de hoje, vamos falar de Copa do Brasil. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em cima do Atlético, né, por 1-0, gol no finalzinho do jogo do Plata, né? E foi um jogo construído para que isso acontecesse, né, nos gols de contra-ataque. No primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado, mas com o fator melhor em campo pendendo um pouco mais para o Flamengo, porque o Flamengo conseguia levar as chances mais perigosas ao gol. É engraçado isso, né? O Atlético precisando do placar, ele não foi melhor em nenhum momento do jogo, praticamente. Porque quando o Atlético foi mais para cima e o Flamengo deu uma recuada, né? Quando o Felipe Luiz tira o Gabigol e coloca o Bruno Henrique, ele claramente ele deixa evidente para todo mundo que a tática dele vai ser no contra-ataque. Inclusive com o Atlético fazendo 2 alterações ofensivas, né? Tirando o Lianco, se eu não me engano, e o Otávio e colocando 2 atacantes. Então coloca o Saravia e coloca, né, o Allan Kardec, eu acho que foi. E aí você coloca seu time para frente. O problema do Atlético, nessa formação sem o Daverson, é que se tornou um time sem ligação entre o meio de campo e o seu ataque. O Daverson consegue jogar fora da área, consegue circular ali pelo campo, consegue fazer essa tabelinha entre os outros atacantes, coisa que o Vargas e o Allan Kardec não conseguem. O Hulk buscou o jogo o tempo todo, eu acho que a torcida do Atlético não tem que reclamar do atacante atleticano. O Paulinho desperdiçou algumas chances, eu acho que isso tem que ser notado, não tem que ter reclamação, porque o Rossi foi bem, apesar de ter ido mal, né, mas foi bem também nas defesas que teve. Mas de suma é isso, cara. O Flamengo dominou o Atlético o jogo inteiro, o Atlético esteve na mão do Flamengo a partida inteira. Eu acho que se o Atlético sair na frente, o Flamengo tinha total capacidade de virar, de empatar o jogo, de machucar o Atlético fazendo um gol, tanto que fez na reta final num contra-ataque, né? E foi um chuveiro de contra-ataques que o Flamengo desperdiçou, não só no final do jogo, como em toda a partida. Merece ser campeão. Eu acho que se a gente for elencar aqui os melhores times no mata-mata, o Flamengo foi realmente melhor. O Atlético também soube jogar muito bem essa fase de competição de mata-mata, de saber sofrer e etc. Vocês sabem a minha opinião aqui, que o Atlético, na minha opinião, é o time mais copeiro que a gente tem. Só que na decisão, cara, o time não conseguiu ser isso, né? A gente viu um time
extremamente mortal contra o River Plate em casa e saber sofrer fora. Vimos um time completamente passivo no Maracanã e um time que não soube pressionar na volta jogando na Arena MRV. Então, merece o vice-campeonato. Não acho que isso jogue o trabalho do Milito como um trabalho ruim. Eu acho que é um trabalho bom. Só que o time tem que voltar agora para as duas principais brigas do time até a reta final, que é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos. Você não está seguro de nada, e eu acho que o time tem que começar a vencer no Campeonato Brasileiro para se garantir na vaga para a Libertadores ano que vem, porque é um time que caro, é um time que custa caro, é um time que tem salário alto, e ir para uma Sul-Americana não acho que é o bom para o time, né? Inclusive, cair para a zona de rebaixamento eu acho que é o mais grave ainda. Então o time tem que ir para cima, tem que conquistar pontos do Campeonato Brasileiro até para jogar um pouco mais tranquilo nessa reta final. Vai ter 19 dias aí para chegar à final da Copa Libertadores. E eu imagino que, independente do título da Copa Libertadores ou não, o time tem que manter o pé firme no Campeonato Brasileiro, porque não tem uma pontuação muito boa. Então se você conquista a Libertadores e joga na barrigada com 41 pontos, você pode correr um risco desnecessário nessa reta final e ter que desgastar seus atletas. Então acho que o Atlético tem que, assim que retomar, né, a data FIFA, tem que vencer o seu próximo jogo e jogar muito bem os próximos também, para sair dessa zona de probabilidade de rebaixamento. Mas voltando, méritos do Flamengo, um bom título para dar uma moral importante para o Felipe Luiz, estreante como técnico no cenário brasileiro, e eu fico instigado a ver mais o Felipe Luiz treinando não só o Flamengo, mas treinando outros times aí na carreira dele. Né? Um técnico que sabe enxergar muito bem as opções que o jogo te dá e sabe mexer muito bem. Né? Tirada do Gabigol para colocar o Bruno Henrique funcionou muito bem no Flamengo no segundo tempo. Tudo bem que ele perdeu muita chance também, mas consegue essa vitória importante, esse título importante para o time sair da Arena MRV com a taça da Copa do Brasil. Parabéns ao Flamengo, parabéns você, flamenguista, e celebre esse título, deixando um like, comentário, comenta aí, pô, fomos campeões, e é isso que importa, o resto não tem pressa, e é isso. Parabéns, até o próximo vídeo, vai ser o vídeo da quinta-feira, com o jogo da seleção, e também um jogo desse jogo, né, Flamengo e Atlético, só que agora no Campeonato Brasileiro, porque a rodada foi desmembrada e jogada pro meio de semana, porque a gente tá falando de CBF e um petardo de organização. Mas é isso, meus queridos. Um abraço com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.